Bom, agora vamos analisar a tela AIDF, tá? Que é a tela onde o usuário vai cadastrar as autorizações de impressão de documento fiscal. Bom, então aqui no pacote com T2TIRP Contabilidade Cliente, nós temos aqui a grid, que é o AIDF, AIMDF Grid, tá? Eu já vou abrir aqui também a tela de detalhe e seus respectivos controllers, né? Que é o Grid Controller e também o Detalhe Controller. Aqui no lado do servidor, que é o pacote Contabilidade Servidor, nós temos também as suas respectivas actions, né? Que é o Grid Action e o Detalhe Action, tá? Então vocês podem perceber que foi seguido o mesmo padrão de desenvolvimento das outras telas. Bom, então aqui na tela de grid, inicialmente nós temos uma grid que está vinculada ao VO AIDF, AIMDF, VO, tá? Então os dados visualizados nessa grid estarão armazenados aqui nessa tabela, ok? O código-fonte dessa tela no parâmetro. Aliás, o construtor recebe como parâmetro o controller dessa grid, tá? Que é o AIDF, AIMDF Grid Controller, ok? Esse controller também é um controller padrão, onde nós temos aqui a identificação do nome da action lá no servidor que vai receber essas requisições. O método loadData vai requisitar uma ação de load. O método beforeInsertGrid vai abrir a tela de detalhe para que o usuário insira uma nova autorização de impressão de documento fiscal. O DoubleClick vai abrir a tela de detalhe com os detalhes, né, com os dados do registro selecionado. E o método DeleteRecords vai realizar uma requisição para o servidor, informando quais registros serão excluídos. Ok? Aqui na Action, primeiramente no método getRequestName, eu tenho a identificação do nome dessa action, e o método executeCommand, a identificação de qual ação será executada no momento. Ok? Se for identificada que é uma ação de load, iremos aqui executar o método load, onde serão buscados todas as autorizações de impressão de documento fiscal cadastradas no banco de dados. Logo depois, retornado com essas informações para a aplicação cliente. Os métodos insert e update serão realizados pela action detalhe, e o método delete busca os objetos que serão excluídos, exclui esses objetos, esses registros, né, do banco de dados, e retorna com o resultado para a aplicação cliente. Ok? Então nós vimos aí o controller, a action e a tela de grid. Vamos ver agora a tela de detalhe, tá? Então aqui na tela de detalhe nós seguimos o mesmo padrão das outras telas, lembrando que aqui nós temos um combo box, tá? E para cada combo box que nós temos nas telas foi definido um domain ID, tá? O domain ID aqui desse combo box é o sim/não, que é o e que identifica se o formulário está disponível ou não, tá? Aqui no código fonte é definido o controller desse form, que é o AIDF, AIMDF Detalhe Controller. O controller é um controller padrão, ok? O nome da action no servidor é o AIDF, AIMDF Detalhe Action. O método loadData realiza uma requisição para buscar os dados de uma determinada autorização de impressão de documento fiscal, tá? InsertRecord, primeiramente temos que definir a empresa, tá? Vincular essa autorização a uma empresa, já que nós temos aqui o atributo ID da empresa, e logo depois realizamos a requisição para o servidor para que o mesmo insira esse registro no banco de dados, tá? Após inserir o registro, atualiza os dados da AIDF Grid e emite uma mensagem para o usuário. Update Record vai realizar uma requisição para o servidor, enviando como parâmetro o objeto alterado e também o objeto antes da alteração, tá?
Depois de editar os dados, depois de receber a resposta lá do servidor, vai ser executado aqui o método after edit data, onde vai ser emitida uma mensagem para o usuário e recarregado os dados da grid, tá? Então aqui na action nós temos uma action padrão também, definição do nome da action, identificação da ação a ser executada, método load busca o parâmetro PK, busca a autorização vinculada a este ID, método insert insere um registro no banco de dados e o método update altera o registro, ok? O método delete é feito pela grid action. Bom, então aqui nós temos um cadastramento simples, né, dessas autorizações da impressão do documento fiscal.